paralítico, né? E os discípulos, eles estavam, aqueles que estavam mais chegados perto de Jesus, eles querendo até mostrar para Jesus, né, sabendo que ele tinha vindo para poder reinar, eles sabiam que esperavam por tanto sofrimento que o povo estava passando, e eles quiseram mostrar, ó Jesus, está aí ó, a glória, né? A glória do templo, né? Olha aqui como nós temos um grande templo, porque para eles, para os judeus, aquilo era uma grande bênção, né? Porque você sabia que você olhava aquele lugar de adoração, mas eles achavam que Jesus ia ter a mesma ideia de admirar quem eles estavam falando, com o Rei da Glória, né? E ele disse, então Jesus saiu ao templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele, para ali apontar as construções do templo. E ele entrando lhes observou, estáis vendo todas essas coisas? Com a certeza eu vos afirmo, que não ficará pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. E aí, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, onde nós estamos, os discípulos chegaram até ele em particular e pediram, diz-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Já achavam que poderiam, naquele momento, já saber tudo o que iria acontecer, né? Mas Jesus ali começa a explicar para eles, né? Então Jesus lhe revelou, cuidado que ninguém vos seduza, pois são muitos que virão em meu nome proclamando eu sou o Cristo e desencaminharão a muitas pessoas. Então você pode saber depois que Jesus ressuscitou e ele foi aos céus, e depois começou a perseguição da igreja, surgiram falsos profetas naquela época, ensinando heresias para o povo, muitas pessoas foram enganadas, né? Naquela época também, logo depois da igreja, e hoje não é diferente. Hoje está aí muitas pessoas falando, pessoas enganando, e ele diz, vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. As guerras que veio, a Segunda Guerra Mundial, né? Depois teve a matança lá de Hitler com os judeus, foi cumprimento, né? Que ele falou que haveria isso, né? Então, todavia, não vos desesperareis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Naquela época, já acontecendo tudo isso, ele diz, ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Já depois de Jesus, já houve naquela época vários terremotos, guerra, fome, África, em todos os lugares, né? Com todos esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos, condenarão à morte, sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Como foi a morte dos discípulos de Jesus, né? Tiago passa pela espada, né? João vai parar na ilha de Pátimos por sofrimento, Pedro também ali crucificado de cabeça para baixo também. Então muitas coisas aconteceram com seus discípulos, houve perseguição da igreja de Jerusalém, eles tiveram que correr para fora, né? A morte de Estevão, né? Então nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e odiarão mutuamente. Então hoje nós podemos ver, naquela época aconteceu isso, e também nesta época, quantos estão entregando um ao outro? Nunca vimos um tempo que a igreja está fria, o povo não tem mais amor, né? As pessoas, você prega o evangelho, as pessoas não conseguem entender. Então quando nós chegamos nesse lugar, nós podemos olhar como Jesus olhou, né? Vai se cumprir. Então eu quero que você entenda nesta manhã, como ele olhou daqui do Monte das Oliveiras, e ele diz, não ficará pedra sobre pedra. Também vai acontecer, nos últimos tempos que ele fala, vai ter terremoto, haverá um entregará o outro, mas não é o fim, mas chegará o tempo que Jesus voltará, ele vai voltar, e aqui também muitos vão ter que ver, porque ele vai voltar, a Bíblia fala que ele vai voltar, e ele vai estar aqui no Monte das Oliveiras, eu não vai rachar o terremoto, mas ele vai entrar por aquela porta, lá, ó, aquela porta dourada, né? Aquela porta dourada, ele um dia entrará. Faz um vídeo menor.